Saudações a todos os participantes do 12º Congresso Internacional sobre Investigação em Didática de Ciências. Meu nome é Fernanda Martins da Fonseca, eu sou professora de Biologia na Rede Pública Estadual de Minas Gerais, Brasil. Sou mestre pelo Programa de Mestrado Profissional em Ensino de Biologia, Prof.Bio, e em conjunto com a professora Maria de Nazaré Clautal, da Universidade de Brasília, apresento uma proposta didática para ensino de genética e epigenética, utilizando a característica humana da variação na sensibilidade gustativa à feniltiocarbamida PTC. Nas pesquisas sobre ensino de biologia, a genética é apontada como uma das áreas mais difíceis de aprender e de ensinar, principalmente devido à existência de muitos conceitos abstratos e da falta de relação entre esses conceitos. Outros problemas de aprendizagem apresentados são a formação desatualizada de professores, a utilização de metodologias tradicionais e o uso de recursos didáticos pouco atrativos. E uma proposta que é apresentada para tentar diminuir essas dificuldades é o uso das características humanas, pois elas despertam muito interesse e tornam o ensino mais contextualizado. Porém, isso tem gerado um novo problema, porque os materiais e exemplos utilizados para ensino, eles apresentam um grande distanciamento em relação ao conhecimento científico atual. Eles vêm com informações muito simplificadas, inadequações conceituais, principalmente sobre as bases genéticas das variações, e isso tem levado a uma perpetuação de erros e a crença no determinismo genético. Uma das características muito utilizadas já para ensino de genética é a variação na capacidade de sentir o sabor amargo da PTC, que é uma característica que envolve tanto fatores genéticos quanto ambientais, sendo, portanto, uma característica de herança multifatorial. A feniltiocarbamida, conhecida como PTC, ela é uma substância de sabor amargo, mas ela apresenta uma variação na sensibilidade gustativa entre as pessoas. Para algumas pessoas ela é extremamente amarga, enquanto para outras ela é totalmente sem sabor. Essa variação por si só ela já desperta o interesse e a curiosidade. Além disso, a variação na percepção gustativa ela impacta as escolhas alimentares. A gente sabe que o hábito alimentar ele é determinante na interação entre os organismos e o ambiente e que a ingestão de nutrientes ela é influenciada pela capacidade de perceber diferentes sabores. No caso da sensibilidade gustativa à PTC, as pessoas que sentem fortemente o amargo da PTC, elas tendem a recusar alimentos que também possuem sabor amargo, como os vegetais do grupo Brassica, que é o brócolis, a rúcula, a couve-flor, e isso tem impactos na saúde geral do indivíduo, uma vez que ele vai deixar de consumir um alimento que é nutritivo devido somente ao seu sabor amargo. Outra coisa interessante em relação a essa característica é que a relação entre sensibilidade gustativa e as escolhas alimentares, ela permite a integração dos saberes da epigenética ao currículo de biologia e genética, e aí vai levar os estudantes a uma maior compreensão das heranças genéticas e também uma maior responsabilidade pelas suas escolhas alimentares, principalmente no sentido de reduzir riscos para a saúde e também evitar o desenvolvimento de doenças. O principal fator que vai influenciar nessa variação da percepção gustativa é o gene receptor de sabor, o TAS2R38, localizado no cromossomo 7. Ele é um gene com 1002 pares de bases em um único exon e está associado ao fenótipo da sensibilidade gustativa à feniltiocarbamida, e ele vai se expressar na superfície dos receptores gustativos, presentes principalmente nas papilas gustativas da nossa língua. Então, em cada papila, a gente tem um receptor gustativo e quando o alimento entra em contato com esse receptor, ele desencadeia uma resposta neural, os nervos vão transportar essa informação para o cérebro, que vai reconhecer o sabor amargo. Esse gene, ele se apresenta na forma de 3 SNPs. Esses SNPs, eles são resultado da substituição de 3 pares de base na sequência do gene, e, como consequência, altera o aminoácido no receptor. Então, no par de base 145, a guanina é substituída por uma citosina e altera o aminoácido 49 de alanina para prolina. No par de base 785, a substituição de uma citosina por uma timina altera o aminoácido 262 de valina para alanina.
E no par de base 886, a substituição da guanina por uma adenina altera o aminoácido 296 de isoleucina para valina. Essas substituições nesses 3 pares de base, elas resultam na ocorrência de haplotipos desse gene. A gente tem 2 haplotipos principais, PAV, que é prolina, alanina, valina, e AVI, que é alanina, valina, isoleucina. O PAV está associado à sensibilidade ao amargo e o AVI à insensibilidade a esse sabor amargo. Eles são os responsáveis, então, pela variação da sensibilidade de sabor amargo. E são eles que vão ter também um impacto nas preferências alimentares. Baseado nesse conhecimento sobre a característica desse gene, nos mecanismos de herança, e também numa pesquisa documental realizada por nós, que nós analisamos documentos publicados entre 2015 e 2022, que apresentavam estratégias de ensino utilizando a variação na característica da sensibilidade gustativa a PTC para o ensino de genética, a gente percebeu que existe uma carência muito grande de materiais didáticos utilizando o conhecimento científico atualizado, principalmente em atividades para o ensino médio. Então, a gente propõe uma atividade que vai permitir estabelecer a conexão entre genótipos, fenótipos e preferências alimentares, e é uma atividade que pode ser facilmente replicada em sala de aula, tanto para o ensino médio quanto para o ensino superior. É uma estratégia que prioriza as metodologias do ensino investigativo, a apresentação de uma situação-problema, elaboração de hipótese, coleta de dados, organização e análise desses dados e depois a elaboração de conclusões ou soluções para esse problema apresentado. E essa atividade ela se apresenta em 3 etapas. A primeira delas é a investigação das preferências alimentares. Ela se baseia no questionamento de como se pode descrever ou avaliar a preferência alimentar em relação ao sabor amargo. Então, para essa etapa, os participantes eles deverão responder sobre suas preferências em relação a alguns alimentos de sabor amargo. A gente sugere alguns alimentos, couve, brócolis, couve-flor, mas podem ser acrescentados outros alimentos conforme os costumes alimentares de cada região. Os dados coletados no questionário, eles devem ser organizados em tabelas ou em gráficos, onde podem ser calculadas as frequências de diferentes categorias, qual alimento que teve maior aceite, alimento com menor aceite, qual é a frequência de gosto ou não gosto para cada alimento. E aí isso deve ser analisado e discutido, buscando relacionar tanto os costumes alimentares dos estudantes quanto das suas respectivas famílias e da população local. A segunda etapa da atividade é a verificação na variação fenotípica com relação ao sabor amargo, utilizando as soluções de PTC em diferentes concentrações. O questionamento dessa etapa é se existe variação nas percepções do gosto amargo da PTC entre os estudantes e quais as frequências de cada grupo de sensibilidade gustativa de sensíveis e insensíveis, e também se existe uma relação entre as preferências alimentares e a sensibilidade ao sabor amargo da PTC. Então, para essa etapa, a gente vai usar soluções de PTC com diferentes concentrações, e cada participante vai experimentar essas soluções. O teste vai começar pela solução de menor concentração, seguindo para soluções de maiores concentrações, até que o indivíduo perceba o gosto bem amargo da PTC. Quando ele conseguir perceber o gosto amargo, ele é classificado como insensível e o número da concentração da solução de PTC vai dar um nível de sensibilidade. O dado do número da solução de PTC em que cada um sentiu o gosto de amargo, ele deve ser registrado em uma tabela que vai ser preparada com antecedência, e a gente também vai ter situações em que alguns indivíduos não vão conseguir sentir esse gosto amargo, mesmo sendo uma solução de maior concentração. Aí esse indivíduo ele vai ser classificado como insensível. Os dados da tabela eles vão ser apresentados depois na forma de frequências ou gráficos elaborados pelos estudantes. É esperado nessa etapa encontrar uma variação na sensibilidade de amargo da PTC. E de maneira geral, os indivíduos que tiveram uma maior recusa pelos alimentos amargos na etapa 1,
eles vão apresentar também uma maior sensibilidade ao amargo da PTC, né? Eles vão conseguir perceber esse sabor amargo nas soluções de menor concentração. Nessa etapa é possível fazer também uma classificação da sensibilidade gustativa. O indivíduo que conseguir perceber o amargo nas soluções de menor concentração, que é a solução 5 e 6, ele vai ser classificado com sensibilidade alta. O indivíduo que perceber nas soluções 3 e 4 com sensibilidade média. E os indivíduos que conseguirem detectar o amargo somente nas soluções 1 e 2, ele vai ser classificado como sensibilidade baixa. E a gente vai ter também os indivíduos que são insensíveis, que não vão conseguir sentir o gosto em nenhuma das soluções, né? Esses dados eles vão ser apresentados em gráficos. A gente pode fazer gráfico de frequências de fenótipos de sensíveis e insensíveis, porcentagem de indivíduos sensíveis em cada categoria. A gente pode fazer também um gráfico estabelecendo a associação entre a sensibilidade e as preferências alimentares. Diferentes gráficos, né, elaborados a partir dos dados obtidos aí pelos testes de fenótipos, né? Tanto a etapa 1 quanto a etapa 2, elas são interessantes porque elas também permitem uma integração com o conteúdo de matemática durante a elaboração e interpretação desses gráficos. A terceira etapa é a análise e discussão dos dados obtidos, né? O questionamento é o seguinte: os dados das preferências alimentares apresentaram variações entre os estudantes. E os dados sobre a percepção gustativa do sabor amargo, eles também apresentaram variação. Será que existe uma relação entre os dois fatos? Qual seria a explicação para essas situações e a possível existência de relação entre elas? Então, nesse momento, os dados da etapa 1 e 2 eles vão ser analisados em conjunto, e esses dados eles deverão ser discutidos para proposição e investigação de hipóteses, que vão ser realizadas em grupos de estudantes. Então, após essa investigação, o docente ele vai complementar com as explicações necessárias das bases genéticas e ambientais envolvidas na herança da variação na sensibilidade ao sabor amargo. E aí cada docente vai fazer uma explicação adequada ao seu grupo de estudantes. Nós sugerimos a utilização do artigo Mitos da Genética Humana, de John MacDonald, para basear essas explicações. Ao final dessa etapa, os estudantes eles vão apresentar suas conclusões e um relato de experiência. Essa atividade ela se apresenta como um bom modelo para o ensino de genética porque, por ser uma característica humana, ela já desperta o interesse, e ela é uma característica humana de fácil observação, Então, ali no momento da aula mesmo, já é possível identificar essa característica. Ela vai permitir também a percepção da influência dos fatores genéticos e não genéticos na percepção e escolha da alimentação, e também permite compreender a complexidade da relação entre genótipo e fenótipo e as suas interações com os hábitos culturais de alimentação e também de saúde, permitindo a integração dos conceitos de genética e epigenética. Muito obrigada.